Olá pessoal, Deus abençoe demais a sua vida, mais um dia, mais uma oportunidade, graças a Deus. Hoje vamos falar de algo que eu amo falar, que é sobre quem? O Espírito Santo, o meu amigo mais íntimo, inconfundível, que também deve ser o seu amigo. Hoje nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo, as evidências do Espírito Santo, como reconhecer uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo quer falar com você, ele quer que você tenha clareza no seu dia a dia de como reconhecê-lo e de como tratar a si mesma. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu entro na tua presença agora. Quero apresentar ao Senhor mais esse devocional. Que esse devocional venha falar profundamente no coração dessa pessoa que está ouvindo. Não só no coração dela, mas ao meu coração. Espírito Santo, fale conosco. Esteja conosco, traga-nos clareza da tua palavra, o entendimento revelado da palavra. Que teu Espírito Santo se faça presente a partir de agora, que não seja eu, mas que seja o Senhor, meu Pai, trazendo a luz na vida dessa pessoa aquilo que precisa ser mudado e transformado. Não só na vida delas, mas na minha vida também. Assuma a direção e o controle de tudo aquilo que será ensinado aqui. E que o Senhor, meu Pai, revele o mais profundo da nossa alma. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, meu povo. Amém. Hoje nós vamos meditar em Gálatas 5, do 22 ao 23, e eu vou ler um pouquinho do capítulo 6 também, porque faz parte de tudo aquilo que eu irei ensinar aqui, ministrar. O Espírito Santo irá ministrar no seu coração, da forma como você deve compreender. Eu vou colocar na tela do meu computador aqui para você acompanhar comigo. Eu vou ler numa Bíblia que tem a tradução para os dias de hoje, que é uma tradução, uma linguagem mais fácil para você compreender melhor, tá? Porque quando a gente pega a Bíblia, a palavra de Deus, para estudar, tem pessoas que têm dificuldade para compreender a palavra, porque existem alguns termos que são mais difíceis de pessoas que não têm muito conhecimento compreender a palavra do Senhor. Apesar de que quem traz a revelação é o Espírito Santo. Leitura da palavra é uma coisa, meditação na palavra é outra coisa e revelação da palavra é outra coisa. Para a pessoa que está na carne, que ela não está no Espírito, ela vai ler a Bíblia e não vai entender. Esse é o primeiro ponto. Ela está só no modo natural. A segunda etapa, que é você ler, você meditar na palavra de Deus, é você ler a palavra, pegar aquilo que você lê e meditar sobre aquilo que você está lendo, trazendo para a sua realidade hoje. E a outra etapa, que é a terceira etapa, que é a palavra revelada, é você lê, você medita e o Espírito Santo traz a revelação daquilo que Deus está querendo falar com você. Então você vê que são coisas diferentes, mas que têm a mesma finalidade, ok? Por mais que você leia e não entenda, quem vai trazer o entendimento e a revelação é o Espírito Santo, tá? E o Espírito Santo tem a sua forma de falar. E você precisa saber a forma como Deus fala. Vamos lá? Eu vou compartilhar para vocês aqui a Bíblia online, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar. Eu tô abrindo aqui a Bíblia para vocês, tá? Vamos lá.
achei. Agora deixa eu colocar na tela para vocês. Ó, aqui nós vamos ler o livro de Gálatas, tá? Aqui, ó, o livro de Gálatas. Vamos ler a partir do 22, ok? Então vamos lá. A palavra de Deus diz o seguinte, ó: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as suas paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Vamos para Gálatas 6. Aqui, ó. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essas pessoas a se corrigir. Ó, as pessoas que normalmente estão no erro, gente, e nós estamos próximos dessas pessoas, nós devemos alertar essas pessoas e trazer a consciência delas que elas precisam se consertar. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, se o seu irmão estiver indo para o precipício e você não alertar ele, Deus vai requerer o sangue das suas mãos, porque Deus te colocou do lado dessa pessoa para te alertar, para alertar essa pessoa. Continuando, ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez. Se precisar comparar o seu modo de agir com as dos outros. Porque cada pessoa deve carregar sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo, deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Reparta aquilo que você tem de bom com a pessoa que está te ensinando, de quem você está recebendo o ensino. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, esse terreno colherá a vida eterna. Aqui, ó, continuando. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Existe a nossa família de sangue e a nossa família espiritual. Aqueles que estão na casa de Deus, né? Quando você se converte, vai para uma igreja, frequenta uma igreja, lá existe pessoas onde faz parte, porque todas que se conectam a Cristo, ao corpo de Cristo, são aquelas que aceitaram Jesus Cristo. Então, a igreja em si, com seus membros, ela se torna uma família espiritual para você, certo? Continuando aqui, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é. Quais são os frutos do Espírito Santo? Vamos lá.
depois eu vou falar num outro devocional o que acontece com aqueles que não têm o fruto do Espírito Santo, né? Vamos deixar isso para um outro dia. Vamos lá. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Tem pessoas, por exemplo, que você conhece, que tem alguns frutos que são mais evidentes do que os outros. Uns aparecem mais do que outros em algumas pessoas, tá? Cada pessoa que é batizada com o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, os frutos do Espírito, eles devem estar em evidência. Essa evidência é caracterizada por algum desses frutos, alguns não, todos os frutos, só que alguns desses se sobressaem mais. Por exemplo, pessoas me dizem que a alegria é o que está mais em evidência em mim. A bondade é o que está mais em evidência. Alegria, bondade, fé, longanimidade. Na verdade, todos faz parte. Só que tem alguns que sobressaem mais, que é nítido, é evidente. A pessoa olha e já percebe ao mesmo instante. Isso não quer dizer que você não tem os outros frutos do Espírito, mas são áreas onde você precisa trabalhar mais. E hoje você vai aprender a como identificar isso aí hoje, tá? Vamos lá. Deus, ele não busca a aparência, ele busca os frutos. Vivemos em dias em que é possível parecer espiritual sem realmente ser transformado. Há muito discurso, muita informação bíblica, muita exposição, mas poucas evidências de santificação de uma pessoa. Jesus nunca disse, pelos dons vos conhecereis. Ele disse, pelos frutos. Frutos. Pelos frutos conhecemos quem realmente é de Deus e quem não é. Quem é joio e quem é trigo. Vamos ver qual desses cenários você faz parte e quais pontos você precisa melhorar? Vamos lá. Os frutos, ele não aparece em momentos, por exemplo, pontuais. Como assim, Kelly, pontuais? Tipo assim, ele fica mais evidente em determinado... Minhas costas estão coçando. Ele fica mais evidente, por exemplo, quando eu estou mais alegre ou mais feliz. Não. Ele se revela no nosso cotidiano, é no dia a dia. No dia a dia, nós nos mantemos com a mesma personalidade, com os mesmos frutos. Sabe assim, quando a pessoa fala assim, você é bipolar, cada hora você está de um jeito. Não, a pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, ela é a mesma, independente da situação, independente do cenário, ela tem sempre a mesma postura e sempre o mesmo posicionamento. Na forma como reagimos quando ninguém vê, por exemplo, no nosso cotidiano revelamos, e no nosso íntimo, quando ninguém está te vendo. Quando ninguém está te vendo, de repente você é uma outra pessoa. Será que você é essa outra pessoa? Quando ninguém está te vendo? Quando nós sabemos reconhecer os frutos, quando ninguém está te vendo, no dia a dia, no cotidiano, quando somos contrariados, quando somos feridos e quando somos pressionados. Aí os frutos vai ficar evidente. Quais frutos estão me dominando? Se é os frutos do Espírito ou se é os frutos da carne. Vamos lá. Este devocional aqui não é para medir, por exemplo, o quanto você sabe de Deus. Não é isso.
Não é essa a intenção. Mas quanto de Deus tem dentro de você? Você consegue perceber a diferença? Consegue perceber a diferença? Esse devocional aqui não é para quê? Não é para medir o quanto você sabe do Senhor, o quanto você conhece Deus. Não é isso. Para medir, é um termômetro para que você saiba o quanto de Deus existe dentro de você. Para você mesmo se identificar aquilo que precisa ser mudado e aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Porque o fruto do Espírito Santo não nasce do esforço humano. Ele não é, porque tipo assim, a carne ela conspira contra o Espírito. Aquilo que eu quero fazer não faço, e aquilo que eu não quero fazer acabo fazendo, e aquilo que eu quero fazer acabo não fazendo, porque a carne conspira contra o Espírito, e sempre vai prevalecer aquilo que você alimenta mais. Se você alimenta mais os seus desejos, se você alimenta mais a sua carne, sempre vai prevalecer os seus desejos mundanos. Se você é uma pessoa de oração, é uma pessoa de jejum, é uma pessoa que está sempre tentando ser melhor, meditando na palavra para que a palavra de Deus te molde, vai prevalecer o quê? O Espírito. Você vai conseguir demonstrar os frutos do Espírito: domínio próprio, longanimidade, amor, bondade, alegria, gozo, fé, e por aí vai. Por quê? Porque a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela já está crucificada junto com Cristo. Em Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Por quê? Porque quando você é crucificado com Ele, você renunciou à sua própria carne. Você passa o quê? A produzir, você passa, fugiu a palavra, gente. Você passa a ter características do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. Vamos lá. Os frutos da carne, ele é produzido pelo nosso ego, egocentrismo, pelas nossas vontades. O fruto do Espírito, ele é gerado pela submissão ao quê? A palavra do Senhor, a submissão ao Espírito Santo, ao que Ele está nos comunicando. As obras da carne são muitas, a obra do Espírito, o fruto do Espírito é uma só. Obras da carne tem várias: ego, orgulho, impaciência, independência, autossuficiência. O fruto do Espírito é um só. O fruto. Deus diz: conhecereis a árvore pelo fruto. Fruto do Espírito. Vamos lá. Só um minuto, gente. Vamos para uma reflexão do fruto. Sobre o que? O amor. O amor ágape, o amor puro, o amor que vem do Senhor, o amor que vem do Espírito. O amor, ele não é um sentimento. Como assim? Como assim, querem? Não é um sentimento? Não é uma não é um sentimento que eu falo. Você sente o amor, só que o amor é uma decisão sacrificial. Você decide amar. Você decide permanecer amando, mesmo quando a pessoa não merece. Vamos lá. Como que eu identifico se o amor governa a minha vida? Como que eu identifico se eu tenho esse amor, gente? Primeiro, quando eu continuo fazendo o bem, mesmo sem reconhecimento. Isso é amor. Você está fazendo sem esperar ser reconhecido por alguém ou algo do tipo.
é um amor. Você pode ver que você está tendo uma decisão de amar, mesmo não tendo esse reconhecimento. Você reconhece o amor quando escolhe perdoar, mesmo sentindo a dor. Tá doendo, a pessoa te machucou, a pessoa te feriu, mas você deixou a pessoa ir, você liberou a pessoa, você perdoou a pessoa, mesmo sentindo a dor. Quando eu sirvo alguém, ao ministério, ou à igreja, ou a uma pessoa, sem esperar um retorno. Retorno do quê? Financeiro, retorno, deixa eu ver. Não faça algo esperando receber algo em troca. Não é isso. Você deve fazer, servir, sem esperar nada em troca ou sem algum retorno, tá? O amor é vínculo da perfeição. Vamos lá. Se não há amor, todo o resto torna comportamento religioso e vazio. Porque o amor, ele é incondicional. O amor ágape, ele é puro. O amor ágape não deseja o mal. Pelo contrário, o amor ágape, mesmo eu não tendo o retorno e mesmo eu não sendo reconhecido, eu continuo fazendo, porque amor não é sentimento, é decisão, ok? Ficou claro aqui sobre o amor? Vamos lá. Vamos falar sobre a alegria e a paz. Essa alegria e a paz é um estado interior, aqui dentro. Ele é aqui dentro. Aqui dentro. Ele não depende das circunstâncias externas. O mundo pode estar desabando. Não depende daquilo que você está sentindo. Você continua com a paz. A alegria do espírito não depende do cenário que você está. Mesmo que você esteja com problema, mesmo que esteja tudo desabando, a alegria que você tem no espírito, ela continua. A preocupação, ela é real, mas ela não te domina, ela não tem o controle sobre você. A paz do espírito não depende da ausência de conflito. Mesmo que de repente haja briga na sua casa, ou algo do tipo, você continua em paz consigo mesmo, porque isso não vem do ser humano, ele vem do próprio Espírito Santo. É algo que nasce de forma natural. Se o Espírito Santo se retirar, aí sim o egocentrismo, ele vem para fora, porque isso não é pela força humana, mas vem pelo Espírito Santo. Como eu sei que eu perdi a alegria espiritual, ou de repente eu nem tenha? Quando você reclama de forma constantemente, quando a sua fé é oscilante conforme o dia a dia. A hora você tem fé, a hora não tem fé. A hora que você tá bem, você tem a fé, e a hora que não tá bem, você não tem a fé. Isso é inconstância, oscilação. Isso mostra o quê? Que você perdeu o quê? A alegria espiritual. Qual que é um outro sintoma também? O coração pesado, mesmo sem um motivo claro. Sabe aquele desconforto no coração? Coração triste. Isso mostra que você perdeu a alegria espiritual. Ou que não tem esse fruto do Espírito. Ou se tem, ele ainda é muito baixo. É uma parte que você precisa trabalhar melhor. Vamos lá. E aí, como que eu me recupero disso, tá? Kelly, eu identifiquei aqui que eu já perdi a alegria espiritual. Como que você se recupera disso? Retornando à presença do Senhor. Kelly, mas eu já estou na presença do Senhor. Será que você está mesmo?
Será que você não está na carne? Porque quando você está na presença do Senhor, a mudança ela é notória. É impossível você não ter transformação, não tem como. É buscar pela presença do Senhor constantemente. Segundo, reorganizando prioridades. Qual que é a sua prioridade hoje? Eu já disse em um outro devocional que as pessoas colocam Deus em último lugar. Priorize a Deus. Dê o dízimo do seu dia a Deus, do seu tempo a Deus. Dê o dízimo da sua semana ao Senhor. Priorize ao Senhor. Esteja com Ele. Terceiro, você precisa silenciar as vozes da sua mente, as vozes que ficam te induzindo a pecar, te induzindo a estar longe da presença do Senhor. Kelly, eu não sei qual é, não sabe qual é? Tem um devocional meu, que provavelmente se você está aqui é porque você já passou pelos outros. Se não passou, você ouça novamente. Deixa eu ver qual que é o devocional que fala como identificar a voz do Espírito Santo, ok? Vamos lá, continuando, gente. Em Romanos 14:17, diz o seguinte: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora vamos falar sobre a longanimidade e a benignidade. Longanimidade e benignidade. O que significa essas duas partes? Significa que existe maturidade em processo. Como assim, Kelly? Longanimidade é uma paciência prolongada. Você vai se identificar agora. Longanimidade é uma paciência prolongada, ela é além da paciência. Sabe quando você vai tendo paciência e chega uma hora que você quer passar a espada? Exatamente. E benignidade é a bondade na prática. Devemos praticar sempre a bondade, né, de Deus. Como eu sei que estou sendo tratado nesta área da longanimidade e na benignidade? Como assim? Como que você identifica? Se pessoas difíceis começar a cruzar o seu caminho, Deus está tratando com você nessa área para que você tenha longanimidade e benignidade. Pessoas difíceis começam a cruzar seus caminhos. Situações que te irritam começam a se repetir. Elas não param, elas repetem até você ser aprovado e adquirir a benignidade e a longanimidade que é necessário. Deus não remove o processo, mas Ele muda mas Ele te muda dentro do processo, dentro dele. Tipo assim, lembre no devocional anterior ou antes, eu falei que Deus ele não te livra do problema, mas Ele te livra dentro dele. É a mesma coisa aqui, tá? E o que acontece aqui nessa parte? Deus ele nunca se atrasa, pelo contrário, nessa parte Ele está moldando o seu caráter, tá? Gente, eu tô com coceira no meu corpo inteiro. E isso aqui é espiritual. Isso aqui é espiritual. Vamos lá. Continuando. Deus ele revela, tá? Se você que está aí ouvindo do outro lado, pelo discernimento aqui, pelo espírito de discernimento. Você pode não estar ouvindo aqui agora, ao vivo, mas você que vai começar a ouvir e sentir coceira no seu corpo, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda coceira, todo desconforto no corpo da pessoa que está ouvindo. No nome de Jesus, saia, desaloje agora.
pela autoridade do sangue de Jesus. Amém? Agora vamos falar aqui sobre os dois outros frutos, fidelidade e mansidão. O que é isso? Fidelidade e mansidão é a constância sem exibição. Como assim? Fidelidade é permanecer quando ninguém está vendo. Mansidão é a força sob controle. A força sob controle. Você consegue se controlar. Não consegue fazer o que você está pensando. Como eu identifico fidelidade espiritual? Quando eu tenho constância na oração. Como que eu sei que eu sou fiel? Quando eu tenho constância na oração. Quando eu tenho obediência sem ficar esperando aplausos de ninguém. E quando eu permaneço mesmo sem ter o que? Resultados imediatos. E como eu pratico a mansidão? Como que eu vou praticar a mansidão? Não reagindo de forma que impulsivamente. Sabe quando você toma aquela reação por impulso? Não. Você para, você reflete, você pensa. Você não reage de forma impulsiva. E outra, você não responde de forma impulsiva, responde com graça. Sabe quando você tá com a palavra na ponta da língua já, tipo, bateu, levou? Não. Você responde com graça, com autocontrole, temperança, leve. Já penei muito com isso, gente. Já penei muito com isso. Meu Deus, vocês não imaginam como que Deus já tratou isso comigo, porque o meu temperamento ele é colérico, é um temperamento que era explosivo. Deus ele mudou o meu temperamento. Ele mudou, ele transformou. Era um temperamento de Pedro, sabe? Anda com Jesus, mas continua carregando a faca no bolso, sabe? Não, Senhor, eu vou te defender igual a morte. É a mesma coisa. Anda com Jesus e continua andando com a faca. Eu já estou no estado, graças a Deus, que eu já soltei a faca. Eu já abandonei a faca e ando somente com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Hoje eu tenho mais doçura, sou mais amorosa, bem mais calma, mansa, tenho a humildade que o Senhor espera que tenhamos, mas tudo isso levou um tempo. Esse processo dos frutos do Espírito Santo para se tornar evidentes, a gente passa por muitas dificuldades, muitas lutas, até a gente realmente entender o que é realmente servir a Jesus Cristo. E outra, as pessoas não precisam se autopromoverem. Como assim? Eu sou assim, assim, assada. Não precisa se autopromover. Os seus frutos dirá se você é uma pessoa de Deus ou não é uma pessoa de Deus, tá? Porque em Mateus 5, capítulo 5 diz: bem-aventurado os mansos. Bem-aventurado os mansos. Vamos lá para o outro fruto do Espírito Santo, que é o quê? O domínio próprio. Esse daqui, domínio próprio, esse daqui vai dizer se você tem maturidade espiritual. Esse aqui vai dizer realmente se você é de Deus ou se você não é de Deus. Aqui no domínio próprio, o Espírito ele governa todas as suas emoções, todos os seus sentimentos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como eu sei que falta domínio próprio?
Como que eu sei que falta domínio próprio? Ó, explosões emocionais. Tipo assim, veio aquela situação que te tirou do sério, você ficou irritada, já começou a gritar. Isso já é uma explosão emocional, já mostra que você não tem domínio próprio. Falta de disciplina espiritual. Você não separa tempo para orar, você não ora, você não fala com Deus, você não separa tempo para ficar com Deus. Você é indisciplinado para as coisas espirituais. Isso já mostra que você também não tem domínio próprio. E outra, você continua tomando decisões baseadas em impulso. Você sempre é impulsiva. Quando vê, já foi. Isso, falta de domínio próprio. Sabe por quê? Onde o espírito governa, a carne ela perde a força. Isso é muito forte, gente. Onde o Espírito Santo governa, a carne ela perde a sua força, porque você está sendo o quê? Guiado pelo Espírito de Deus. Você está com o caráter transformado, a sua vida transformada. Quem tem o controle de tudo é o próprio Espírito Santo. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade na força do braço, na força dos seus braços, nas obras das suas mãos. Mas aquele que controla, que domina, esse sim tem o Espírito Santo. Vamos lá. Como que vamos aplicar tudo isso então? Ok? Gálatas 5, 25, vamos ver como nós vamos praticar isso. Autoavaliação. Vamos fazer uma autoavaliação aqui, né? Onde você tem reagido mais na carne do que no espírito? Identifique aí qual é a área que você mais tem agido na carne. Que é uma área que isso aqui, daquilo que você falou, essa área aqui tá tenebrosa. Observe seus gatilhos mentais. Gente, é assim, quando a gente fica explosiva, irritado, é porque alguém acionou um gatilho ou alguém falou alguma coisa que liberou o gatilho para me deixar assim, explosiva. Analise, observe quais são esses gatilhos, anote. Por quê? Porque depois você precisa trabalhar nele, entender o porquê que isso te deixa irritada, ou porquê que isso te deixa nervoso, ou porquê que isso te deixa com o humor alterado. Entenderam? Qual dos frutos do Espírito está mais frágil em você? Qual é o fruto do Espírito que está mais frágil? Geralmente, o fruto que está mais frágil, que você identificar aí, é onde há mais conflito. Por exemplo, Kellen, eu não tenho paz. Por que você não tem paz? Vamos lá. Por que você não tem paz? A paz, ela está ligada ao quê? Ao estado interior da pessoa. Se você não tem paz, você não tem alegria. Essas duas coisas andam juntas. Se você não tem paz, você não tem alegria. Se você não tem paz e não tem alegria, é porque você, eu tô voltando aqui ao estudo, hein? Eu tô dando exemplo. Se você não tem paz, você não tem alegria, você reclama. A sua fé, ela tá oscilando e o seu coração está pesado. Você não tem prioridades. Você está ouvindo vozes desnecessárias e você está fora da presença de Deus. Você está só na carne, você ainda não conseguiu estar na presença de Deus. Kelly, eu tenho falta de longanimidade. Kelly, essa parte aqui eu não tenho, eu não sou longânimo. Quer dizer, eu não tenho paciência e também não tenho bondade. Não quero ajudar ninguém, cada um que se vira, cada um com os seus problemas.
Sabe o que isso quer dizer? Que você não tem maturidade. Eita glória! Que você não tem maturidade, tá faltando maturidade para você. Se você não adquirir maturidade, você não vai parar de encontrar pessoas difíceis. Essas situações na sua vida vai sempre se repetir, aquilo que dá desgaste. E como que a gente adquire maturidade, gente? Como que a gente adquire maturidade? É só passando pela dor. Só passando pela dor. Ah, Kellen, eu não tenho, por exemplo, a mansidão e a fidelidade e a mansidão tá em baixa. Isso mostra que você não tem constância. Não tem constância. E se você não tem constância, sinal de que você continua fazendo as coisas esperando a aprovação de outras pessoas. Você faz as coisas esperando o reconhecimento de alguém. Ah, Kellen, eu não tenho, por exemplo, o amor. O amor. Deixa eu voltar aqui, ó, ao estudo do amor. Amor, Kellen. Amor. Se você tem falta de amor, você ainda não entendeu o que é o amor incondicional. Você ainda não entendeu que amor é decisão. Você decide amar. Você decide permanecer. Você decide ficar. Amor, ele é atitude, não é sentimento. Você manifesta atitudes o quê? De amor, mesmo não querendo. O que mais que tá faltando aqui? Domínio próprio eu já falei, né? Já falei. Ah, Kelly, eu não tenho domínio próprio. Quem não tem domínio próprio continua gritando, continua indisciplinado, continua tomando decisões no impulso, porque quem governa é a carne, não é o Espírito Santo. Vamos lá então. Vamos lá. Para você que não tem o amor, ou até mesmo para você que tem, o que você vai fazer hoje? Pratique a bondade sem anunciar alguém, sem falar. Isso vai quebrar o seu ego e fortalecer o seu espírito. Mesmo que você não queira fazer, vai lá, abençoa a vida de uma pessoa sem falar para ninguém. Sem falar para ninguém. Sem que ninguém saiba o que a esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Ok? Vamos lá. Vamos para você que não tem domínio próprio, Kelly, porque esse aqui pega. Para você que não tem domínio próprio, comece a exercer um domínio intencional. O que é esse domínio intencional? Estabeleça horários. Você no dia de hoje vai dizer: hoje eu não vou dizer esta palavra. Hoje eu não vou anunciar essa palavra. Tipo, de repente, hoje eu não vou falar esse palavrão. Hoje eu não vou falar palavrão. Isso é um domínio próprio intencional. Você está intencionada. Comece a praticar isso para que você passe a adquirir o quê? Domínio próprio. Depois ele se torna natural, ok? Vamos lá, eu quero orar por você. Vamos para o nosso momento de oração. Feche seus olhos e vamos deixar o Espírito Santo nos tocar agora.
Pai, no nome de Jesus, eu entro na tua presença para apresentar ao Senhor todas as pessoas que estão aqui comigo, ouvindo, meu Deus, essa oração, ouvindo, Senhor, este ensinamento. Espírito Santo, não queremos apenas parecer transformados, nós queremos ser transformados. Arranca de nós toda religiosidade sem fruto, Pai. Confronta o que ainda resiste à tua direção. Gera em nós um amor, Senhor, que não depende de merecimento, uma alegria que não oscila, uma paz que governa, Senhor, as nossas emoções. Ensina-nos a esperar, a ser bondoso, fiel, Senhor, no oculto, mansos nas respostas e firmes, Senhor, no domínio próprio. Que nossa vida não fale de nós, mas que revele o Senhor, que revele Jesus. Produz em nós o teu fruto, Pai, completo, visível e permanente, em nome de Jesus. Que todos nós aqui estejamos cheios da tua graça, cheios da tua presença, cheios, Senhor, das suas características. Nos molde, Senhor, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Esteja conosco, Senhor, não só hoje, mas todos os dias, no nosso jardim secreto, no nosso encontro secreto, Pai, no nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida dessa pessoa que está orando. Eu quero que o Senhor se revele a ela, Senhor. Se revele a essa pessoa para que ela possa te conhecer de forma revelada. Não só de ouvir falar, mas de ter experiência com o Senhor. É o que eu declaro e profetizo no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Qual que é o desafio de hoje para você? Escolha um fruto. Escolha um dos frutos do Espírito. E permita que o Espírito Santo trate essa área conscientemente durante essa semana. Anote as percepções, as quedas, os avanços que você teve. Escolhe um fruto lá. Kellen, eu preciso desse fruto do Espírito. Apresente a Deus e permita que o Espírito Santo molde você nesse fruto do Espírito. Anote o que você percebeu, anote o que o Senhor falou com você, anote as suas experiências, se você teve queda, se não teve, se você fraquejou, se não fraquejou, se você progrediu, se você retrocedeu. Anote. Eu vou deixar um versículo para você memorizar que está em João 15, capítulo 4. João 15, capítulo 4. Eu não vou falar porque é para você procurar na sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, procure uma Bíblia online. Digita aí Bíblia online e coloca João 15, capítulo 4. Não, João capítulo 15, versículo 4 e 5. Pega lá o versículo e memorize esse versículo. Vou deixar você curiosa. Vamos lá. O fruto do Espírito, ele não nasce na pressa, pelo contrário, ele nasce na perseverança do Senhor. Amém? Deus abençoe o seu dia e até amanhã, no nome de Jesus.